Eu vinha evoluindo nos treinamentos e optei por iniciar com ele, até porque quando ele sai por lesão e não por questão técnica. E como ele vinha evoluindo nos últimos 15 dias, eu optei por iniciar com ele. Em relação ao jogo, foi um jogo duro, como todos viram. Nós sabíamos que ia ser difícil. Nós enfrentamos um adversário que vinha de 2 vitórias. E os jogos aqui são sempre jogos difíceis. O Edu tem um jeito de jogar bem definido, os padrões bem definidos, e eu sabia que nós teríamos dificuldade, mas eu saio satisfeito, muito mais até pelo primeiro tempo que nós fizemos. O segundo acabamos tendo certas dificuldades, mas a gente estava controlando bem até os cruzamentos, até pela forma que nós estávamos marcando. Infelizmente acabamos concedendo o empate, que assim é um gosto, é óbvio que o empate é um gosto amargo, mas enfim, eu em termos de desempenho dos meus jogadores, assim, eu saio bem satisfeito. Vamos lá com a segunda pergunta, vem do Divino Lucena, da Rádio Bandeirantes. 3 novidades na escalação inicial que possibilitaram um bom primeiro tempo. Porém, com as alterações, o time cedeu à ofensividade e acabou cedendo o empate. Você errou na leitura dessas alterações? Assim, as trocas no intervalo foram por questões físicas, né? E aí acaba mudando a característica do nosso time. O Anselmo estava gerando um problema grande assim pro Cuiabá, até pela forma. São jogadores distintos, ele e o Cadu, né, em termos de característica. E o Cadu ponta, assim, acabou que nós perdemos profundidade. E aí isso é um fato, mas por característica. E aí a responsabilidade é minha, eu sou o treinador. Se na leitura dele o segundo tempo foi pior, aí a responsabilidade com certeza é minha. E aí cabe a nós treinarmos, evoluirmos e melhorar para que isso não aconteça de novo. O André Rodrigues. A opinião dele, óbvio, né? Desculpa. O André Rodrigues da Band News. Moser, boa noite. A postura do time no segundo tempo foi de um time recuado. Foi orientação sua ou uma decisão dos próprios jogadores em campo? Não foi decisão minha. É que a forma que o Cuiabá joga, a pressão alta, ela é sempre difícil de fazer, e aí eu vou explicar por quê, né? O fato de jogar com 3 zagueiros e trazer os volantes muito próximos dos zagueiros, os volantes do Cuiabá, e os 2 atacantes, eles trazem muito próximo dos nossos volantes, aí fica difícil subir a marcação pelo fato do quadrado que eles montam no meio de campo, né? E aí realmente é difícil. Nós optamos por marcar no círculo central para trás, justamente para não ter esse espaço entre os nossos volantes e a nossa defesa. Acabou que o primeiro tempo deu certo, porque nós conseguimos recuperar a bola com bastante velocidade, conseguimos construir as nossas jogadas, fizemos um gol. Infelizmente, no segundo tempo, acho que o que foi determinante é que nós marcamos da mesma forma, porém entregamos a bola com muita velocidade. Aí eles tiveram um certo volume, onde a jogada do gol é uma jogada que a gente estava bem montado até. Acabamos tomando o drible, que gerou o cruzamento com a área em igualdade numérica. E aí acabamos tomando o gol de empate. Depois do gol, eu acredito que nós conseguimos ter um pouco mais de controle, de gerar bola. Nós até mudamos um pouco a estrutura para jogar, porque o Cuiabá também mudou a estrutura dele de marcação. Eles voltaram a marcar em 2 linhas de 2, e aí nós fizemos um 3-2 para jogar, dando largura com o Nicolas e com o Marcos, com o Juninho, o Rato e o Cadu Mineiro por dentro. Mas acabou ficando um jogo mais morno, assim, não teve chance para nenhum lado. Infelizmente eu me lamento pelo gol que nós tomamos, porque nós estamos praticamente com 10 jogadores atrás da linha da bola. Infelizmente acabamos concedendo o cruzamento, e do cruzamento saiu o gol. O Geliezer Paulo do Futebol 62, foi a pergunta dele em cima da situação do intervalo, você já explicou, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, ele pergunta aqui qual foi a intenção com as substituições no intervalo, que você já explicou. Nós fizemos 2 trocas por lesão. O Anselmo acaba machucando no final do primeiro tempo, e o Cadu, eu não tinha visto, ele também tomou uma pancada, acabei trocando
os nossos 2 atacantes por lesão, só por esse motivo. O Vinícius Silva da Rádio Difusora. Boa noite, Moser. Boa noite. Por que a ausência do Wesley Garcia hoje e como você avalia a chegada do atacante Felipe Clemente? Opção minha. Eu optei por iniciar com o Jean e trazer o Luquinha, convocar o Luquinha. Então, foi por esse motivo. Tá, o Fernando Maia aqui também foi na mesma linha aqui do Geliezer, a pergunta dele sobre o que estava dando certo, por que recuar o time, você já respondeu. Vamos com os colegas que estão presentes aqui na sala de imprensa, na Arena Cuiabá. Moser, boa noite. Matheus Oliveira, Doutores da Bola, UFG. Como você mesmo falou, o Goiás acabou fazendo um primeiro tempo, um bom primeiro tempo, saiu na frente, mas o segundo acabou tomando esse gol de empate. Você acredita que, além de qualquer questão tática, questão física por lesões dos seus jogadores, talvez o psicológico possa estar afetando o time para não conseguir essas vitórias nessa reta do campeonato? E se me permite, com esse resultado, não adverso, mas com esse resultado de empate, o quão importante a mais se tornou vencer o São Bernardo agora em casa, ainda pensando na parte de cima da tabela? Mas nem se nós tivéssemos vencido o jogo do São Bernardo é importantíssimo em casa. Nós temos 8 jogos em casa e são 8 finais, então é um jogo bem importante assim dentro da nossa casa. É uma final para nós temos 2 jogos seguidos em casa, né? Então, esse jogo do São Bernardo aí, agora todo jogo pela nossa classificação, e tá tudo muito, muito próximo, muito embolado, né? Então todo jogo ele é realmente muito decisivo, assim, né? Em relação ao jogo, assim, eu já enfrentei o Edu algumas vezes, assim, eu assim, me identifico bastante com o trabalho do Edu, porque o time tem muitos detalhes, assim, o time dele, né? Talvez a grande maioria não consigo enxergar, mas os detalhes que ele tem, assim, são difíceis de marcar, né? Eu acabei até explicando na segunda resposta, a forma que ele joga na primeira fase de construção, a forma que ele joga no último terço do campo, são formas distintas de jogar, constrói com os 3 zagueiros, mais os 2 volantes, mais os 2 atacantes, no último terço empurra 5 jogadores na última linha, então acaba que mesmo que não consiga combinar por dentro, quando a bola entra do lado tem muito jogador na área, como foi o que aconteceu o gol, né? Então o time dele tem sempre os porquês assim que são bem difíceis de marcar, né? Por mais que você saiba que eles vão fazer, mas é difícil de marcar. Então nós conseguimos neutralizar bem, inclusive mudamos no primeiro tempo a forma de marcar. Nós começamos marcando em 2 linhas e 2, baixando com ponta no setor da bola, invertemos, fomos para um 5-3 para tentar dar um pouquinho mais de largura no campo e evitar que acontecessem os cruzamentos, para chegar mais rápido nos cruzamentos. Mas eu entendo que eu estou 2 meses no cargo, assim, e tem ainda uma margem grande ainda de crescimento no meu time, porque assim, o futebol não tem certo, não tem errado, mas eu gosto de algumas coisas que nós ainda não conseguimos fazer. Vou te dar um exemplo. Nós marcamos com linha de 5 e muitas vezes, principalmente no segundo tempo, não conseguimos proteger a largura inteira do campo. Porque a função dos nossos laterais, diferente de quando joga com 4 e joga com 5, elas mudam de maneira bem significativa. Por exemplo, bola que bate no pé do zagueiro, nosso lateral já pode dar um pouquinho mais de largura, só que nós ficamos preocupados com a infiltração e demorar para chegar no cruzamento, que são detalhes que eu preciso treinar, né? Então, e nós vamos treinar para poder melhorar o time e aí nos preparar para essas finais que nós temos daqui para frente. Mas eu tenho, assim, muita confiança e convicção que está tudo muito aberto. Tem 2 times que dispararam, que não significa que também vão subir, né? Eles estão numa vantagem importante, mas não significa que vão subir, porque tem muito jogo pela frente. Precisam ganhar tantos jogos, mas precisam ganhar. Então, assim, tá tudo em aberto. Inclusive o Cuiabá também tem chance. Então, o que nós temos que fazer? Descansar, nos preparar, nos blindar, porque o que vem de fora, na minha opinião, é ruído, ponto. E aí se preparar para o jogo do São Bernardo. Boa noite, Mozart. Boa noite. Kaique Alves, do Globo Esporte Mato Grosso, TV Centro-América. Eu queria que você continuasse falando um pouquinho mais em relação ao time do Cuiabá, né? Você citou, inclusive, o trabalho do Eduardo Baus, que é um pouco parecido com o teu. O quanto é difícil jogar aqui na Arena Pantanal e diante de uma sequência positiva do Cuiabá, né? Cuiabá vem em 5 jogos sem saber o que é ser derrotado nessa série B. Então, eu queria que você falasse, desse mais um pouquinho de detalhe em relação a como que é enfrentar o Cuiabá diante de 2 equipes que representam aí, né, o Centro-Oeste nessa série B. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Vou te dar um exemplo. A gente vem de 3 jogos seguidos contra um time que joga com 3 zagueiros e os 3 jogam de maneiras totalmente distintas.
Né? O Criciúma é um time que ataca muita profundidade, joga com 3 zagueiros, mas é um time que não tem muita combinação. É um time de muita jogada de profundidade, de cruzamento, preenchimento de área, bola parada, tanto é que a gente perde o jogo com um gol de escanteio. Enfrentamos o Juventude. O Juventude, diferente do Criciúma e do Cuiabá, joga com 2 centroavantes. Faz um 3-3 com um volante 2 meias, com bastante mobilidade, empurra os laterais e os 2 centroavantes em cima dos 2 zagueiros. Joga diferente do que o Criciúma e do que o Cuiabá. O Cuiabá tem essa particularidade que eu te falei dos atacantes jogarem mais próximo dos nossos volantes, que dificulta a nossa linha defensiva pressionar esses caras aí. No primeiro tempo, se vocês lembram, ali aconteceu uma vez só do ponta vir buscar entre volante e o nosso ponta conseguiu receber, porque a gente estava marcando bem eles. Nós decidimos marcar já no círculo central para justamente ter mais compactação e não deixar esses espaços por dentro, né? O Anselmo, e para jogar, eu sabia que o Cadu e o Jean me dariam profundidade para o Anselmo e para o Lucas serem os nossos meios. O que eles fariam com a gente, nós tentamos fazer com eles. E deu certo no primeiro tempo. Com as trocas, muda a característica dos jogadores. Cada jogador tem a sua particularidade. Então, assim, isso eu estou há 50 dias no clube, né? Você imagina tantos detalhes que eu estou falando aqui, e assim, não dá para treinar tudo. Eu preciso focar em 2, 3 situações que vão acontecer mais vezes no jogo, né? Para poder competir e ganhar os jogos. Mas eu tenho convicção em que nosso time vai melhorar, nosso time coletivamente vai melhorar. Individualmente é um time muito bom, que coletivamente nós estamos construindo a nossa identidade, que ainda nós não temos, porque demanda um pouquinho de tempo. Mas como eu tenho muita convicção assim no meu trabalho, e aí prova são os resultados dos últimos anos que eu tenho, porque senão eu não teria essa convicção, né? Baseada no quê? Baseada nos resultados, né? Eu, graças a Deus, venho de 2 acessos. Então, baseado na convicção que eu tenho no meu trabalho, eu tenho certeza que aqui nós vamos conseguir também. Só que isso não é do dia para a noite, demanda um pouquinho de tempo. Infelizmente, nós, principalmente treinadores brasileiros, tempo é uma coisa que é um artigo de luxo, assim, para nós. Nós não temos muito, o pessoal não tem muita paciência conosco, né? Mas eu tenho convicção absoluta que nós vamos brigar até o fim. Eu não tenho a menor dúvida disso. E nós temos toda a capacidade para brigar pelo acesso.